Hoje, 5 de junho, véspera das eleições presidenciais. Há poucos dias terminou o movimento que paralisou as estradas e paralisou o Brasil. Um movimento que deu uma dimensão mais clara do tamanho da nossa crise política e institucional. O Estado entregou tudo que queriam os líderes do movimento e mais um pouco, mas, sobretudo, ao capitular completamente diante do movimento, o Estado deixou claro que perdeu a sua autoridade básica, a autoridade de definir normas, a autoridade de garantir a circulação, a autoridade de garantir o abastecimento dos produtos básicos para os brasileiros. A nossa crise não começou hoje, mas o seu tamanho ficou mais claro hoje. A nossa crise é bem antiga, é a crise de um ciclo histórico, é a crise do ciclo histórico da Nova República. A Nova República foi fundada a partir de dois pilares, um pacto social e um pacto político. O pacto social é o pacto que dizia, lá em 85, quando começou a Nova República, que o Estado brasileiro gastaria todos os anos ou aumentaria os seus gastos todos os anos num ritmo maior do que o ritmo do aumento da economia, do aumento do PIB. Esse pacto social gerou uma série de crises e soluções provisórias. A hiperinflação foi uma solução para isso. Depois, o aumento dos impostos a partir do Plano Real foi a segunda solução. E, finalmente, principalmente no governo Dilma Rousseff, o aumento do endividamento público foi a solução. As três soluções se esgotaram. Não dá mais para fazer inflação, não dá mais para aumentar a tributação, não dá mais para aumentar a dívida pública. E, portanto, esse pacto de aumento dos gastos públicos, além do ritmo de aumento da economia, esse pacto ruiu. Ruiu também o pacto político que foi chamado de presidencialismo de coalizão, um conjunto de intercâmbios entre o Executivo e o Congresso que garantia a governabilidade ao Executivo em troca da cessão da máquina pública aos partidos políticos. Esse pacto produziu a proliferação dos partidos, produziu a captura do Estado brasileiro por elites políticas fragmentárias e esse pacto foi se desmoralizando até que acabou sendo confrontado com a Lava Jato. A Lava Jato expôs os níveis de corrupção endêmicas inscritos nesse pacto político e aquilo que se chamava presidencialismo de coalizão passou a ser chamado presidencialismo de cooptação ou presidencialismo de corrupção. Esse pacto político fracassou também. Ele ruiu junto com o pacto social. Nós estamos diante dos efeitos, portanto, do esgotamento do sistema político da Nova República. Diante dessa encruzilhada, seria a hora adequada para o centro político brasileiro propor um programa de reformas capazes de modernizar o país, capazes de garantir não só a estabilidade econômica, mas a retomada de níveis de produtividade e de eficiência da economia que foram se perdendo nos últimos 15 anos. No lugar desse programa de reformas, o que nós temos é um centro político não apenas fragmentado, mas também carente de um discurso, um centro político que renunciou a apresentar um programa ao país e renunciou há tanto tempo a apresentar um discurso que ele não sabe mais qual é o seu discurso. Um centro político que perdeu a sua personalidade e que, portanto, diante de eleições que seriam uma grande oportunidade de reformas, ele aparece bastante fragilizado. O centro político está fragilizado, mas a esquerda, ou o que se chama de esquerda no Brasil, apesar de todos os golpes da Lava Jato, apesar da prisão de Lula, ela mantém uma dinâmica de discurso capaz de levá-la ao segundo turno, por meio de um candidato indicado por Lula ou por meio do apoio de Lula a Ciro Gomes.
A grande vantagem da esquerda é que ela aposta no Brasil antigo, no Brasil das corporações, no Brasil do paternalismo estatal, no Brasil dos interesses especiais, né? De sindicatos de trabalhadores e de sindicatos patronais, nos interesses especiais do empresariado subsidiado pelo BNDES, protegido por normas de restrição da concorrência e também dos interesses especiais do alto funcionalismo público que garante os seus privilégios previdenciários. A esquerda ela se ergue sobre o Brasil tradicional e, portanto, ela é bastante conservadora, né? E ela tem força eleitoral. Ela tem força eleitoral e tem chances reais de ir ao segundo turno. Finalmente, como prova do tamanho da nossa crise política, se ergue uma candidatura que de exótica e risível, a candidatura de extrema-direita de Jair Bolsonaro, uma candidatura de um nostálgico da ditadura militar, que de exótica e risível se transforma numa candidatura viável, pelo menos para levar esse candidato ao segundo turno. O que se sabe hoje, e o que é muito provável, é que se Jair Bolsonaro for ao segundo turno, ele elegerá quem for ao segundo turno contra ele. Então nós temos hoje a perspectiva curiosa e ao mesmo tempo trágica de ter um segundo turno entre o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, e um candidato da esquerda, talvez Ciro Gomes ou um outro apoiado por Lula, o que garantiria a vitória do candidato da esquerda e uma dificuldade extraordinária para se reformar o país. A responsabilidade disso não está na extrema-direita, nem está na esquerda, que fazem as suas políticas. A responsabilidade disso está no centro político, que renunciou ao seu próprio discurso e não renunciou de agora. Há anos e anos renunciou ao seu discurso até renunciar à sua própria identidade. Na Argentina, aqui do lado, diante do kirchnerismo, se ergueu um movimento de centro representado por Maurício Macri, que propôs aos argentinos reformar o país. Fez aquelas propostas que aqui no Brasil são chamadas de impopulares. Reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, reformas econômicas destinadas a produzir uma economia mais eficiente. E venceu as eleições. Na França, diante de uma crise política extraordinária, como parte da crise da União Europeia, também se ergueu um movimento de centro liderado por Emmanuel Macron, que fez propostas impopulares, coloque aspas no impopulares, e venceu as eleições. E está reformando o país. No Brasil, nada disso aconteceu. No Brasil, tragicamente, o nosso centro político renunciou a fazer política. É por isso que, diante dessas eleições, embora muita coisa ainda possa mudar e muita água possa passar sob a ponte nos próximos poucos meses, hoje nós temos o risco muito claro de um segundo turno entre Jair Bolsonaro e o candidato da nostalgia de Lula, da nostalgia de Dilma Rousseff.